parte de planejamentos que o Edu comentou aí também, o Eduardo, a gente tem aqui, qual que é a finalidade desses planejamentos aqui? Esses planejamentos, eles vão ajudar, né, vão ser configurados para trabalhar a disponibilidade e o tempo de atividade dos itens que foram mapeados aí na infraestrutura, né? E o que deve ser feito a partir de um determinado comportamento, né? Desse host, no caso, né? Essa disponibilidade aí, ela vai ser apresentada nos relatórios, né? Também no detalhamento de cada host, né? A gente pode ver pelas dashboards que são exibidas aí, né? No caso. Por exemplo, um desses relatórios aí, o motivo do porquê que são usadas essas métricas aí é para a gente poder calcular o SLA, né, que é o acordo de nível de serviço, né. Aí, um desses relatórios que a gente pode, uma dessas dashboards, o do próprio do serviço de TI, né. Quando a gente abre um serviço de TI aqui, deixa eu abrir aqui os serviços de TI. Aqui a gente está no ambiente de testes, né, no Simon Demo, então provavelmente não vai estar exibindo os dados mais fiéis da coisa, né? Mas, por exemplo, na hora que a gente abre um serviço de TI, por exemplo, aqui tem banco de dados, aí a gente pode estar selecionando esses itens, né, que compõem, né, o banco de dados aqui, e pode estar filtrando aqui, por exemplo, exibe nesse data node aqui, por exemplo, mostra quando um item entra em manutenção, se algum item caiu, se deu problema, né? O SLA média que faz de todos os itens que estão aqui, né? E, além de tudo, quais serviços que esse próprio serviço está incluído, no caso, né? Uma outra dashboard que a gente pode estar exibindo também aqui no ambiente de testes, a gente tem também uma possibilidade aqui que é SLA for Business Server. Assim, da mesma forma como eu tinha falado antes, não vai exibir os dados de uma forma mais fiel, mas essas dashboards, elas também podem ser configuradas, elas podem ser criadas, né? A respeito, né? A gente pode estar, eu também tenho os links aqui que a gente pode estar informando lá dos clientes que o Eduardo mostrou, né, que é lá da UF. Uma dessas dashboards, deixa eu só copiar aqui para a tela, deixa eu só pegar aqui só um momentinho, essa dashboard de uptime, que o pessoal lá da própria UF criou, pessoal, deixa eu só... Eles conseguem fazer um monitoramento da rede da telefonia usando essa dashboard aqui. Aí, assim, conforme as regras que eles estabeleceram lá na hora de criação da dashboard, ele pode estar colorindo, por exemplo, nesse caso aqui, eu acredito que por conta de estar vermelho, é porque tem um host que está offline aqui, né? Que é esse Valdish segue aqui. Quando a gente clica aqui no visualizar host, por exemplo, aí a gente consegue abrir aquela tela de detalhamento da infraestrutura, né? A pessoa pode ter configurado aqui os dados, né, no caso. Se a gente abrir um host que está online, né, no caso, a gente vai ver que aquele detalhamento já exibindo as métricas, tudo certinho lá. Certo? Bom, nesse caso, para calcular o SLA, pessoal, usando aqui os planejamentos, a gente precisa configurar o tempo de serviço e o plano de manutenção ele também influencia nesse caso, né, do cálculo da SLA aí, né. O que a gente tem aqui no tempo de serviço, pessoal? Ele vai especificar o período de disponibilidade de um item ou de um serviço, né, que foi criado para a análise das métricas que foram coletadas pelo Simon, né. Ele é utilizado também para definir as atividades de agendamento, né, e de automações que vão ser executadas, né, e as manutenções quando a gente especifica um determinado tempo um determinado tempo para poder fazer essas manutenções aí, né? E se vai ser gerado algum alerta ou não durante esse período de manutenção, caras. Na hora que a gente abre aqui, por exemplo, o default uptime aqui, o uptime, ele vai definir aqui
quais dias da semana, né? Ou qual que é o padrão, por exemplo. Aqui a gente tem de segunda a sexta, né? Das 8 até as 17 aqui, no caso, né? A gente pode configurar, né, também um uptime diferente de uma forma simples. Pode colocar tudo, pode colocar separado aí, selecionar períodos específicos aqui, né? Eu não vou salvar, porque senão eu vou bagunçar aqui esse uptime, né? Mas, por exemplo, o full-time service aqui seria o quê? Quando um serviço ele precisa de estar ativo durante todo o tempo, né? De domingo a domingo, né? Durante as 0 horas até as 23h59, igual está exibindo na tabelinha aqui do canto, né? Alguém tem alguma dúvida até agora? A respeito do uptime, do plano, qual que é o objetivo dos planejamentos? Não, por enquanto tranquilo. Por enquanto está tranquilo, né? Bom, então, quando a gente... Só para reforçar lá, o Jonathan, sim. clica lá em plano de manutenção. Eu acho que essa parte a gente até falou ontem, né? Uhum. O plano de manutenção, todo mundo já conhece, né? A galera já está acostumada aí a usar os do Zabbix. É bem similar. Acho que eu mostrei ontem que tem a possibilidade de ter integração, então ele sincroniza através da API o que tem no monitoramento para cá. E você também pode criar aqui. Nesse caso do cliente da UF, eles desabilitaram os apps, então eles estão usando só aí dentro. Mas no Simon Demo, acho que no Simon Demo lá, clica lá, o Jonathan, só para reforçar a mensagem. Aí ele tem esses que estão bloqueados, que são os do Zabbix, né, que foi importado. Ele até avisa lá de qual fonte que foi. E lá do lado de fora, clica lá no todos. Tem um todos lá que tem um habilitado. Aí, ó. Esse de baixo lá, o que está já expirado. Esse daí foi criado dentro da ferramenta. Similarmente com o que acontece lá, tem a possibilidade de você escolher com coleta ou sem coleta, tá? Como acontece nas ferramentas de monitoramento. Então, essa parte de manutenção, acredito que todo mundo já está bem ciente, né? Acho que ninguém vai ter dúvida a respeito disso. Os períodos são definidos ali na aba de períodos, inclusive os que são sincronizados com as ferramentas, e os itens de configuração também, tá? Tem uma opção abaixo ali que é chamada de blackout. Você só utiliza ela quando você realmente quiser criar uma manutenção onde você vai colocar todos os ICs disponíveis de uma só vez. Isso foi feito para facilitar, caso vocês queiram fazer um blackout geral mesmo, não, vamos desligar todo o data center para fazer uma manutenção sei lá onde, na rede elétrica, sei lá o que. Você quer incluir tudo de uma só vez, você usa esse botão, que aí você não precisa de ficar incluindo manualmente, tá? Então, e a parte de tempo de serviço, a gente mostrou ontem também. O tempo de serviço, o uptime nosso, ele é usado em todos os lugares, a todo tempo, tá? Então, por default, já é definido esse período aí, que a maioria dos casos já utiliza, que eu acho que era das 6 às 18, né? Eu não lembro corretamente. E o full time também já fica disponível na maioria das instalações, tá? Aí vocês usam de acordo com o que você quiser. O Jonathan vai mostrar agora em serviço de TI, porque a gente tem dois tipos de SLA, que eu acho que eu expliquei, rascunhei um pouco ontem para vocês, mas para ficar claro, um deles é baseado em triggers, que é o de serviço de TI, e um deles é baseado em métrica de uptime, que inclui tanto as virtualizações, os hosts, quanto os devices de rede mesmo que você tem no seu ambiente, que tem esse indicador de uptime, que é quanto tempo que ele está ligado. Então, todos esses indicadores podem compor uma dashboard separada, tá? Então, aí nesse caso aí, ó, essa dashboard aí que ele está mostrando da Infra, Valdist Nutrição, ele preferiu, o cliente pediu para colocar, né, ele mesmo colocou, aliás, essa métrica aí para ele ir acompanhando o tempo que está ligado em segundos. E embaixo ele colocou as interfaces. Então, cada cliente realmente faz do seu jeito, né? E ele vai, acho que agora o Jonathan vai mostrar uma aí, que é essa baseada em métrica, tá? Mas primeiro, Jonathan, pode mostrar de Sim. serviço de TI, que é a que hoje já é mais comum, porque tem muito nos Zabbix, tem outras ferramentas também, que é a que compõe a utilização de triggers, né?